Olá pessoal, Shalom, Shalom, ótima noite, prazer ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Estamos investindo por esses dias, por essas horas, um pouco mais na série Salmos, que tem como propósito, e que Deus nos permita atingir isso, levar você aqui no canal a ler comigo todo o Saltério. A cada episódio nós lemos um salmo inteiro e então explicamos, expomos e aplicamos. Você já ouviu e aprendeu e leu o Salmo 7, Salmo de Davi, e agora você vai ler comigo o Salmo 8, Salmo também de Davi, este que diz o que se segue. Salmo de número 8, abra sua Bíblia, junte aí na sua casa, sua família, use a tecnologia, espelha isso na televisão, senta o papai, a mamãe, os filhos e vamos ler os salmos juntos com o Bispo Daniel e aprender juntos os salmos que trazem muito de Deus para as nossas vidas. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Em primeiro lugar, Deus é magnífico e isso é invariável. Não tem como mudar a magnitude de Deus, o esplendor de Deus, o resplandecer da glória de Deus. Também quero que você compreenda, a magnitude de Deus não pode ser superada pela desonra do mundo. Também quero que você compreenda, a partir deste salmo, uma questão demasiadamente importante. Deus é invencível e Deus vence quem Ele quer vencer, e Deus derrota qualquer inimigo pelos meios que Ele mesmo resolveu e decidiu derrotar. Deus vai surpreender você. Em primeiro lugar, há algo demasiadamente extraordinário aqui neste salmo, nesta exposição, nesta adoração, neste louvor, nesta oração de Davi. Extraordinário na forma como Deus governa o universo, da forma como o reino de Deus se apresenta e como ele é. Porque enquanto o mundo acredita que sempre o mais forte é quem vence, o mais poderoso, ou o mais influente, ou o mais abastado, ou o mais enriquecido, Deus frequentemente prova o contrário. Deus escolhe o pequeno para vencer o grande. Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus pega o improvável e faz com que ele coloque o arrogante em silêncio. E talvez você precise com urgência ouvir isso hoje. Em Deus, sua aparente fraqueza não é derrota. Pode ser exatamente o instrumento da vitória. Vou repetir. Sua aparente fraqueza em Deus pode ser exatamente o instrumento da vitória, para que amanhã ninguém diga que foi teu braço que venceu, que foi teu intelecto que venceu, que foi a herança que teu pai deixou que venceu, mas foi Deus quem venceu por você, foi Ele quem te deu. Se Ele não fizesse, ninguém teria feito. Então, não se apequene diante das suas fraquezas e impossibilidades. Glorie-se em Deus e entregue tudo para Ele.
Essa é a glória do reino. Essa é a lógica do reino também. E é exatamente isso que Davi revela no Salmo 8º. A oração de Davi, ela começa com a glória de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Davi começa adorando, ele não começa pedindo ajuda, ele não começa falando do inimigo, não começa falando de problemas, ele começa exaltando o nome de Deus. Porque quando Deus ocupa o lugar correto em nossas vidas, todas as outras coisas encontram seu tamanho verdadeiro. Ou seja, as outras coisas são pequenas demais diante de Deus. Aqui há um princípio espiritual muito profundo. A verdadeira oração começa com Deus no centro, porque caso contrário, ela não é de verdade. Quem só vai até Deus buscar benefício está completamente errado. Não serve a Deus, não conhece a Deus, não serve para o reino de Deus. Olha que conexão messiânica profunda. Olha que eco quando Cristo vai ensinar a orar. O que ele ensina? Começar orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que Davi começa orando? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Messias ensina: seja santificado o teu nome. Ambos começam da mesma forma, exaltando o nome de Deus antes de qualquer pedido. Isso revela algo fundamental. A oração bíblica não começa com nossas necessidades, ela começa com a honra de Deus. Já viu gente que toda hora que fala em oração, a pessoa apresenta uma lista desse tamanho de pedido? Ela quer mais e mais e mais e mais e não honra a Deus com uma palavra, com um ato, com uma gratidão. Não honram a Deus. Isso é uma geração degradante, que desonra o nome de Deus. Nós não somos assim. Deus transforma a fraqueza em arma espiritual. A tradução Ara traz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quer dizer que havia adversários, inimigo e vingador. E o que Davi está ensinando? Um cenário de batalha espiritual, onde Deus revela a força dele a partir da fragilidade humana. Ele usa crianças, pequeninos, ele usa aqueles que ainda mamam no peito. O que Davi está expondo aqui: a vitória não veio do meu braço, não foi minha pedra que derrubou Golias. Foi Deus, somente Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, querido, quando os inimigos, os adversários, os vingadores vierem contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa crença, contra a nossa vida de oração, contra a nossa liberdade de opinião e de expressão, pode ter certeza, Deus vai derrubar um a um. Assim como fez por Davi, Deus fará por mim e também por você. Para silenciar os adversários, Deus usa aquilo que é improvável. Este é um dos paradoxos mais profundos do reino de Deus. O pequeno vence o grande, o menor vence o maior, o fraco vence o forte, o pobre vence o milionário. Essa é a lógica, porque a glória é de Deus. Paulo explica isso nas cartas aos Coríntios, quando ele diz, na primeira de Paulo aos Coríntios 1, 27 a 29, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as fracas para envergonhar os fortes. Já foi chamado de louco? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Sábios perante a sociedade, não perante Deus. Porque perante Deus, nem vou dizer o que são. As fracas para envergonhar os fortes. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. A glória é de Deus. A vitória divina nunca nasce da arrogância humana. Ela nasce da dependência de Deus. E quando nós temos fé para declarar, seja na situação que for, seja custando quanto for e seja para quem for, que nós dependemos de Deus, Deus responde e responde de maneira estrondosa. Na segunda de Paulo aos Coríntios, o mesmo apóstolo vai ensinar: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem chega ao limite, o poder de Deus começa a se manifestar.
Então, podem ameaçar, podem cortar, podem tirar, não tem problema. Quem cuida de mim, quem cuida de você é Deus. O inimigo será derrotado e envergonhado e verão que há Deus em nossas vidas. Sempre foi assim. Elias foi sozinho contra 450 e os 450 morreram. Não se esqueça disso. Mexer com profetas, com pastores, com igreja é mexer para perder, para apanhar e para ser envergonhado. Veja o seguinte, talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta fraco, talvez pense que não tem recursos, mas o Salmo 8 nos ensina algo extraordinário. Deus não precisa da força humana para produzir vitória divina. Muitas vezes, o que parece fraqueza para o mundo é exatamente o instrumento que Deus usa para calar o inimigo. Guarde isso no seu coração. No reino de Deus, o pequeno não é descartado, ele é escolhido. Ou ainda, quando Deus decide agir, a fraqueza deixa de ser limite e se torna instrumento. Pense nisso, ore por isso. O espanto diante da criação é quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos. Davi olha para o universo, lua, sol, estrelas, firmamento, e ao invés de cometer as bizarrices que alguns ateus cometem por aí, o que ele faz? Ele percebe algo extraordinário. O universo é gigantesco, Deus é maior ainda, e o homem é um fragmentozinho aqui dentro, obra das mãos de Deus. E aí vem uma pergunta existencial. Quem é o homem para que dele te lembres? Olha, essa é uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Davi está dizendo, Senhor, por que o Senhor se importa comigo? Por que o Senhor cuida de mim? Por que o Senhor me livra tanto? Por que o Senhor me ama tanto? Se eu nunca dei motivos ao Senhor para isso. Por que o Senhor me escolheu? A resposta não está na grandeza do homem, está na graça de Deus. Nossa dignidade vem do fato de que Deus se lembra de nós, os eleitos. Efésios capítulo 1. A dignidade de Deus deu ao homem dignidade ao homem. Deus deu dignidade àqueles que o servem. Davi, então, lembra algo extraordinário. Deus coroou o homem de glória, deu autoridade sobre a criação. Ele está remontando lá no criacionismo, lá do Éden, que ensinamos na nossa série Shabat. Confiou ao homem governo sobre a terra. Isso ecoa diretamente, repito, com o que temos ensinado na série Shabat, Gênesis 1, 26 a 28. É sobre isso que Davi está pregando, expondo, orando, adorando aqui neste salmo. Ele cita a própria palavra. Davi era um criacionista, assim como eu e você também somos criacionistas. O homem não é um acidente, ele é a imagem de Deus na criação. Existe um cumprimento em Cristo. O Novo Testamento revela algo ainda mais profundo. Hebreus 2 aplica esse salmo ao Messias. Jesus é o verdadeiro homem perfeito. Aquilo que Adão perdeu, Cristo restaurou. O que podemos concluir? O Salmo 8 nos revela verdades poderosas. Número 1, a glória de Deus é incomparável. Ela também é inabalável. Número 2, Deus usa os pequenos para silenciar os arrogantes. E presta atenção, não usou, não usará, ele usa. E nesses dias ele está usando, e arrogantes serão silenciados. Terceiro, a dignidade humana vem da criação divina. Dignidade humana não vem de poderio econômico. Dignidade humana vem daquele que criou o ser humano. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Foi isso que Davi declarou. Porque a magnitude de Deus não pode ser superada pela desonra do mundo. Então, se tentam desonrar você e você está em Deus, eles vão cair. Se tentam derrubar você e você está em Deus, eles vão cair. Se mentem com seu nome e você está em Deus, eles vão cair. Porque Deus te levantou para um propósito maior do que você mesmo. E talvez hoje nem você entenda isso, mas haverá o dia que o propósito vai se cumprir e a glória de Deus vai resplandecer de maneira sobremodo elevada na tua vida e na tua história. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe suas economias, que Deus abençoe seu trabalho, suas finanças, seus recursos, que Deus abençoe seus sonhos. Shalom, shalom, beijo forte no seu coração.